Eu nasci em Esposende. Esposende é uma vila de Vila Nova de Braga, uma vila de Braga, onde desagua, se quiser, o rio Cávado. Vim depois, posteriormente, ao fim da terceira classe da escola primária, vim para Madalena, Vila Nova de Gaia, por casamento, segundo casamento da minha mãe. E aí estive até a idade de ir para a tropa. Aos 19 anos, ou 20 anos, fui para a tropa e depois saí da tropa em 1962, 61, peço desculpa, voltar atrás. Em 1960 regressei da tropa e entrei para a Oliva. Em outubro de 1960, entrei para a Oliva, em Lisboa, Cavalaria 3, condutor de carro de combate. Não cheguei. Os carros de combate não serviam aí para as Áfricas, porque enterravam na lama. E então foi criada uma automotora que era, eu sei o nome, não está lembrado, mas é a automotora que substitui os carros de combate para ali para Angola e Moçambique. Também tenho de dizer vários setores: máquinas de costura inicialmente, como serralharia de máquinas de costura, depois retificador de peças de precisão das máquinas de costura, depois interrompi esse trabalho da serralharia e fui para a cronometragem de tempos e métodos, serviço de tempos e métodos, e aí corri a fábrica toda, cronometrar, seja nos tubos, tornos automáticos, serralharia de máquinas de costura, montagem de máquinas de costura, afinação de máquinas de costura, fabrico de tubos, acaba as máquinas de costura, vêm as torneiras, fabrico de torneiras, nas fundições de torneiras, maquinação de torneiras, polimento de torneiras, cromagem de torneiras, passando para as fundições, todo tipo de fundição, macharia de fundição, maquinação de fundição, rebarbação de fundição, vários setores. Pronto, acabava-se um setor de cronometragem num setor, passava-se para outro setor, conforme fosse necessidade, em termos de produção, em termos de necessidade produtiva, é que se atuava nesse sentido. Portanto, havia uma pressão forte nas fundições de determinadas peças, por exemplo, o fabrico de peças para fogões, ou as coisas da Oliva, da Dona Oliva, que é dos salamandras, vamos dizer, salamandras. E então fabricou-se muita coisa de salamandras, que temos aí uma, aqui na estola, aqui da entrada, há uma salamandra ali, que é um dos modelos da salamandra Oliva. Havia vários modelos, não é? N setores. Qualquer peça que se fundia, corria desde o fabrico de macho para entrar na fundição, para fundir a peça, para rebarbar a peça, para maquinar a peça, tudo passava pela corrente da cronometragem. Havia uma folha A4, em termo de caderno, capa e subcapa, e onde se escrevia tudo o que se passava no fabrico e nos tempos de produção. E métodos, tempos e métodos. Todos eles nós trabalhávamos, especializávamos. Primeiro andávamos a correr os setores, a especializar-nos na perfeição, no método de se atuar no trabalho, porque havia métodos em que as pessoas ainda não estavam bem, pronto, não tinham sido bem ensinadas, vamos dizer assim, e nós estávamos preparados e especializados para isso, que esteve um engenheiro francês a dar-nos esse curso. Portanto, foi esse curso que tive, foi o curso de encarregados de trabalho, curso de garantias de manutenção de trabalho, de classificação de trabalho, de cuidados de trabalho, pronto, todos os setores ligados ao trabalho, nós tivemos esses cursos.
há tipos de trabalho que se preocupam e demoram mais tempo até nós analisarmos bem aquilo que era necessário fazer e que não estava a ser feito, ou então estava a ser feito porque havia pessoas especializadas a fazê-lo, outros que não. E muitas das vezes concorríamos, ou, de acordo com o encarregado do setor, concorríamos a um determinado trabalhador que estivesse especializado para atuar naquele sentido, ou naquela operação. E então recorríamos a ele. Mas muitas das vezes, mesmo assim, podíamos ser enganados. Um cronometrista pode ser facilmente enganado. E quando digo facilmente, porque por artistas, que são muito artistas e têm habilidade para enganar. Ora bem, o cronometrista tem que estar muito preparado para ver se está a ser ou não enganado. E muitas vezes nós notávamos que estávamos a ser enganados. Havia um setor, um fator que trabalhámos, que era o fator de atividade. O indivíduo podia fazer um trabalho que demorava 100% do tempo, normal, mas ele às vezes demorava 50% de 200% do tempo. E nós, a atividade que dávamos a esse trabalhador, porque víamos a manhosice que ele estava a fazer, era 50% da atividade. Quer dizer que aí ele estava a render metade do tempo, o dobro do tempo a fazer um trabalho, uma operação. E nós, se não fôssemos enganados, não, tínhamos de estar preparados para isso. A máquina de costura passava por vários sentidos. Por exemplo, nas fundições fazia-se, por exemplo, a cabeça da máquina de costura. A cabeça que é o corpo da máquina de costura. Esse corpo passa por uma fundição, que é fundida dentro de um molde em que às vezes leva machos, quando tem de levar aqueles furos no interior e tal, leva uns machos, chamamos isso machos, que é uma peça construída em areia, com uma liga, portanto, prática, para aguentar a pressão do ferro. Se não for uma peça de areia com aquela liga especial, o ferro entrava por dentro, estragava tudo e não ficava lá nada, vamos dizer assim. A areia, o macho era feito dessa areia, com essa liga, e que o ferro chegava aí, circulava à volta dessa peça que é o macho e ficava lá o sítio do macho. Quando, depois de fundir, ia para a limpeza, para limpar a cabeça, e na limpeza sacudia, essa areia transformava-se em areia mesmo, areia em pó, vamos dizer assim, e ficava desfeito. E então lá ficava o sítio do macho. Chamávamos essa peçazinha que se metia lá, o macho era isso. Se pensa aqui uma cabeça de máquina de costura, dizia-lhe, por exemplo, como é aquele furo aparece lá. E eu dizia logo que aquele furo era produzido pela a ação do macho que não deixou o ferro entrar naquela zona. É assim, isso é as fundições. Depois era rebarbado. E depois de rebarbado, a cabeça tem que ser polida, tem que ser depois da tinta ficar fininha, limpa e lisinha. A cabeça era polida mesmo, e polida era primeiro a lima, e depois a lima era a lixa. Todas as pessoas que trabalharam nesse setor é um trabalho mau, em termos de saúde é chato. Trabalhar com ferro fundido não é fácil, em termos de saúde, etc., não é fácil. E muitas das vezes as pessoas, alguns tinham de usar máscara e outros já não queriam usar máscara porque tinham dificuldade em respirar. Os trabalhos de fundição são sempre maus, sempre maus. Depois tinha a maquinação. Ia para a maquinação e a maquinação era perfurado, então aquilo que era para perfurar, era furos de precisão, tinham dispositivos próprios que entravam na máquina de costura, na máquina de perfuração, que era um conjunto completo e complexo, vamos dizer assim, completo e complexo, de vários locais que tinha de perfurar, porque às vezes era perfurado, outras vezes não era perfurado, era só fresado, outras vezes era roscado, aliás, era de roscas, etc. E uma máquina só podia fazer isso, em vários aspectos, outras bastava só um furo, não podia fazer mais nada. Enfim, era assim. E depois de maquinar, então aqui ia para a montagem
E na montagem é aquilo que nós temos a ver ali, mostrar ali fora, é isso, montar aquilo também não é fácil, não é fácil. Porque depois há várias peças que são retificadas, que era aquilo que eu acabei por fazer na serralharia. A retificação precisa retificar peças com medidas de precisão, que, por exemplo, era 5 milímetros, menos 3, ou menos 3, ou mais 2, ou mais 3, mais 1, o que quer dizer mais 1 ou mais 2? Era 1 milímetro e depois mais 1 ou mais 2 era o 0 do milímetro, ou o 1 do milímetro, etc. Pronto. Chama-se isso medidas de precisão. Então, não se trabalha com ocalhas, não é, como é que dizer, o martelo e ciselo, não é assim, é precisão mesmo. A torneiras é muito mais fácil de fazer isso, máquinas de costura é dificuldade, é mais custoso, aliás, basta dizer que nas máquinas de costura trabalharam à volta de 600 ou 700 trabalhadores. E depois veio as torneiras, então, as torneiras é que foi para aí, fabricou-se para aí torneiras, que é uma coisa doida. Chegámos a ter 2.700 trabalhadores em torneiras. Eu sabia isso porquê? Porque nós fazíamos a contabilidade em horas de produção, etc., de todo o pessoal da fábrica. No setor de serviços de tempos e metros, fazíamos essa contabilidade. Sabíamos qual tinha sido a atividade de cada setor, calculava-se diariamente por aquilo que se recolhia, porque cada trabalhador entrava numa peça, a fazer uma peça, entrava com a ficha, vai com essa ficha, abre a ficha e começa o trabalho. Só quando começa o trabalho entrega a ficha, com a produção feita. E então, o tempo que ele demorou e aquela produção, pronto, estava ali o cálculo, vamos assim, ali, por aquilo era estimado o cálculo da produção do que ele fez, a atividade que ele teve a fazer aquilo. Se foi 50, se foi 100 ou se foi 120. Às vezes, porque havia prémios. Quem produzisse mais de 85%, mas em alguns setores é 75%, mas quem produzisse mais de 85% da atividade começava a ter prémio. Prémio, chama-se prémio de produção. Eu tenho a impressão que era como todas as fábricas. É difícil dizer às pessoas, quem não estiver habituado a isso, que trabalhar em equipa há muitas fugas. Quando é trabalho individual, o indivíduo sabe que tem que se esforçar ele próprio, não está à espera de ninguém, nem dependente de ninguém, para fazer a sua atividade. Quando é uma equipa, há indivíduos que malandram e então prejudicam a equipa toda. Há outros indivíduos que são cautelosos e são cuidadosos do seu trabalho e praticam o trabalho honestamente, etc. Outros que não. Quando é equipas é difícil. Mas é normal, isso é como todas as fábricas. As pessoas são as pessoas. Havia 3 turnos. Havia setores que trabalhavam 3 turnos. Nas máquinas de costura não, trabalhava-se o horário normal. Havia um setor ou outro, e uma vez ou outra, não era sempre, que era necessário para acabar uma produção de uma encomenda qualquer, trabalhar mais umas horas. Isso chama-se horas extras, pronto, como é em todos os casos, não é? Mas não se trabalhava por turnos como se trabalhava nas fundições. Nas fundições trabalha-se mais por turnos. Sim, eu, por exemplo, se entrava às 6 da manhã, saía às 2h30. 2h30. 2 horas, 2h30. O que entrava às 2h30 saía às 10h30. Entrava às 2, saía às 10h30, assim aqui é assim. Portanto, eram 7 horas e meia, 8 horas de trabalho. Cada turno. No turno normal era assim, entrava-se às 8, saía-se às 6. Eram 9 horas de trabalho, já com hora para descanso, 9 horas de trabalho. Trabalhei muitas horas por turnos. Os tempos do Libra, ainda agora disse à colega que me atendeu, para ela ir, ela disse-lhe, falando no Orfeão, ela não sabia o que era um Orfeão. Eu disse, olha, quero ver como é um Orfeão, você vai ali às fotografias ali fora, ver frente ao autocarro, uma banda de pessoas em que eu estou lá, em camisa, em fotos de camisa. E é teatro. Aqui é fomos a Setúbal fazer teatro. Eu fui lá 3 anos consecutivos, 70, 71 e 72.
E o primeiro ano, eu tenho um diploma, vamos dizer assim, diploma da Luz, tive primeiro lugar da Luz de Teatro. E depois fomos em 71 e 72, tirámos os 3 primeiros prémios, primeiro, segundo e terceiro ano. O terceiro tirámos a licença porque era contra. É sempre, quando havia FNAT, antigamente era FNAT, e íamos através da FNAT. E então só falávamos contra o governo, contra a nossa antiga senhora. Aquilo era levar no corpo, caramba. A FNAT eram indivíduos da linha da Nossa Senhora antiga. E então o doutor Magalhães, que era o principal da cena, era lixado para contar anedotas. E então contava anedotas, porque ao fim de cada peça de teatro fazia-se uma jantarola daquelas, pronto, a comermos umas pipos e bebermos umas cervejas. E então ele contava umas histórias, era muito engraçado a contar anedotas. E então contava coisas contra o governo e esses indivíduos que alinhavam a favor do governo, mas gostavam daquilo, riam-se de pagode, pronto. Mas quando foi essa da última, foi de arrebentar. Fomos ao Trindade em 71 e no 72 queríamos também fazer no Trindade e eles cortaram-nos a licença, já não fomos. Os gajos que cortam as coisas, como é que se chama a antiga? Os gajos que safavam aquilo. É o acordeão. Foi lá que eu aprendi a tocar acordeão com um maestro, que era o senhor Manuel Rezende, aqui de Santa Maria, que hoje deve ter às voltas dos 95 anos. Há um dia deste apanhei eu na estrada, senhor, então como é que o senhor está? Estou bem. O senhor baixinho, caminhar assim um caminho de senhora, de maneira de falar, mas era uma boa pessoa. E andei com ele a correr o país, porque ele começou a vender acordeões comigo. Eu era aluno dele, eu conduzia, tinha carro, e ele não tinha carro, não conduzia. E então fomos lá para baixo, andámos lá abaixo da Batalha, Leiria, andámos para lá abaixo a vender acordeões, a entregar a pessoas que eram conhecidos e tinham conhecimento sobre a música de acordeão, e arranjou uma maneira de vender acordeões por lá. E um dos primeiros acordeões que ele vendeu foi a mim. É um Orfeus que eu tenho lá em casa, que ele hoje está quieto, mas eu aprendi, ele ensinava a tocar acordeão e música, não é? E ainda hoje eu pego no acordeão e dou a 3 teclas, dou os sons com a esquerda e com a direita, mas acompanhar já não faço. Porque estes dedinhos a fazer o acompanhamento já não vão lá, dentro dos compassos musicais, já não vão lá. Tive 17 anos a tocar no rancho folclórico, daqui de Oliveira das Meias. E daí que muitas coisas que eu aprendi, que foi uma clássica, toquei muito tempo disso. Formei em conjunto em 76 ou 77, foi em conjunto. E teve esse conjunto de 2 anos, não tive mais tempo porque um dos elementos foi para a tropa, o outro ficou, mas era irmão, pronto, parámos. Mas continuando no centro de Oliva, há certas situações que eu não contei. Por exemplo, eu fui acordeonista do centro de Oliva, fui diretor do centro de Oliva, fiz teatro no centro de Oliva, e acabei de sair da Oliva, trabalho da empresa, ainda como diretor. Claro, evidentemente que tive de ser substituído por colegas, porque eu deixei de ser empregado da Oliva. Pronto, continuo a frequentar a Oliva com os colegas, ainda hoje vou ao centro da Oliva, que já não existe. Hoje existe um bar qualquer que tem a designação Bar Centro da Oliva, mas já não tem nada de centro, pronto. Entra qualquer pessoa lá, janta ou almoço, porque eles têm um bar e que tem cozinha, não sei o que mais. Mas isso já não existe, praticamente. Nem sequer é tão perto, porque era aqui perto, agora é lá em cima quase em Macieira de Sardes. Portanto, é assim, a Oliva foi Oliva, para mim, como fábrica, como formação profissional,
como lúdica, uma profissão, tempos lúdicos, não tinha nada a ver com a empresa profissional, mas pronto, passei bons bocados, que foi um privilégio, eu tenho de dizer assim, foi um emprego que foi um privilégio profissional, porque há indivíduos que obtêm uma formação com custos e etc. E pronto, eu não vou dizer que foi tudo fácil para mim, não tive dificuldades, mas então foi ultrapassáveis, não foi dificuldades assim, aquelas sérias que a gente passa maus bocados, não, foram ultrapassáveis. O que eu disse é, quando foi máquina de costura, era 600 ou 700 trabalhadores. Quando foi máquina de costura, foi 2.700 trabalhadores. E nós contabilizámos o trabalho todo, como eu já disse, através da presença de pessoas e da atividade de pessoas. No centro não, no centro só, vá lá, poucas pessoas, depois que se entrou nas máquinas, saiu das máquinas de costura, entrou-se nas torneiras, já poucas pessoas vinham para o Centro de Oliva como centro, e gosto e interessado pelas atividades do centro. Não tínhamos essa situação. Deixou de haver. Continua a haver. Foi aquelas pessoas que geralmente eram assíduas na sua presença, especialmente os fins de semana, havia-se uns filmezinhos, daqueles filmes antigos, já de polichinelo, vamos dizer assim, pronto, os antigos, os filmes antigos, era assim, Nossa Senhora de Fátima como é o Sheila, não sei o quê, havia várias situações, mas pronto, tudo se passou. Agora não há dúvida que eu, quanto trabalhador de Oliva, passei uns bocados e passei vários tempos depois de sair da Oliva, que foi uma saída de acordo, comum acordo entre trabalhadores e empresa, para entrarmos com a pré-reforma. Foi um acordo mesmo, um acordo mútuo, a entrar no Serviço Nacional de Desemprego e entrarmos com a possibilidade de entrar na pré-reforma, dada a idade que já tínhamos lá. Eu já tinha 59 anos e outros meus colegas tinham 60 e etc. Estavam praticamente a entrar na reforma. E disseram, opa, se eles estavam a dar carta livre, quem quisesse ir embora, ia. No dia que eu vim, fomos 4 encarregados embora, de uma vez só. Que era um de Santiago de Ribaúl, que era o meu colega, que também fazia parte das fundições das banheiras, comigo, e que era de uma banda de música também foi músico também lá. É que tocar-se vários instrumentos no Centro de Oliva. Tinha-se piano, tinha-se o contrabaixo, tinha-se piano, tinha 3 acordeões, tinha 2 trompetes, não minto, tinha 1 trompete e 2 clarinetes, assim é que é, e tinha também um trombone, não é trombone, caramba, um saxofone, tinha um saxofone também, saxofone de varas. Já morreu o rapaz que tocou isso, que era eu chamava Alfaiate, que era de Viseu, mas tocava muito bem aquilo. E às vezes fazíamos assim, umas festasitas e... Enfim, passou vários bons bocados. Especialmente mais o futebol, atletismo e pesca. Pesca à linha. Concurso de pesca à linha. E havia concurso de damas, de ténis, de mesa, aquelas práticas que se faziam dentro do salão, do próprio salão do centro. E era mais ou menos isso. Se forem lá abaixo, à sala dos fornos, vê nas várias fotografias que lá estão, vê lá uma fotografia da capa da revista, Centro Oliva. Era o Dr. Magalhães Santos, que era o diretor da revista. Era ele que fazia todo aquele trabalho, era com ele. Ele era um delegado, não era de serviço pessoal, mas estava ligado ao serviço pessoal, mas estava ligado a essa atividade, essa
centro de tudo que era de atividades do centro, era que fazia o português lá escrito, era tudo dele, era tudo dele. As anedotas e tal, as palavras escusadas, era tudo dele, era tudo. A revista era do centro, mas era dele, era o autor. O que mais deu ao Oliva foi o trabalho que tive com a criação da cooperativa de habitação, da qual fui fundador, e a facilidade que tive a tratar dos problemas da cooperativa dentro da Oliva. Foi-me dado todas as possibilidades de eu trabalhar para a cooperativa, saindo da fábrica, claro, com um pré-aviso, não é? Com pedidos, o Sr. Fulano, era preciso fazer isto, fazer aquilo, sim senhor, tinha a liberdade de o fazer. E isso foi bom. Enquanto, na cronometragem, etc., porque quando passei para encarregado da fundição, já não tinha essa possibilidade, portanto, tinha um encargo já de 60, 70 homens, às vezes, e dava mais dificuldade em sair da fábrica. Mas mesmo assim, uma vez saí, fui à Suécia e estive lá 15 dias e já era encarregado na fundição, mas foi assim, foi de acordo com os chefes das fundições, que um dia estive com eles, que é o Sr. Moreira de Sousa. E ao Sr. Moreira de Sousa, eu preciso de ir lá fora, tenho de ir ao estrangeiro, porque então, a cooperação luso-sueca, da qual eu faço parte, estão-me a pedir para ir com um conjunto de pessoas, colegas, lá tirar um curso. Não é tirar curso, é fazer uma visita de estágio de construção civil. Porque eu estava a construir a cooperativa, estávamos a construir e todos os que fizemos parte disto, a nível do país, estávamos interessados em vir a ver aquilo. Tínhamos a cooperação da luso-sueca que auxiliava e aproveitou-se isso. Portanto, foi aí mesmo assim, e mais aí do que outras coisas, a facilidade que me deram para tratar dos assuntos. Porque chegou aí já mais um rapaz, chamámos o Álvaro, que trabalhava nas banheiras, nos tubos, no fabrico de tubos, e ele também foi da fundação comigo, e ele sabe perfeitamente que eu andava sempre na Berlinda com a cooperativa. É preciso a Coimbra tratar de assuntos, é preciso a Lisboa tratar de assuntos. Não vou negar também, pronto, não precisava de entrar aqui a política, mas foi como militante do Partido Socialista que eu conduzi os trabalhos através da cooperativa, através do partido, conduzi os trabalhos na cooperativa. Não há dúvida. Havia vários partidos metidos nisto. Quiséssemos ou não, tinha de haver vários partidos. Não era um indivíduo qualquer que, sem ter noção nenhuma das coisas, que ia para lá e dizia, eu sou labrador. Não. Tinha que ser a noção, porque assim, cada pessoa vai lá com a sua ideia do partido e conduzir as coisas, puxando a brasa para a sua sardinha, vamos dizer assim. E eu não era diferente dos outros. Pronto. E foi através do partido que eu fiz algumas coisas para a cooperativa que se calhar não teria conseguido se não fosse isso. Tem que ser assim. Se eu disser isto a colegas que não são do partido, assim, pô, caramba, não. Mas é assim, é verdade. Andava lá os comunistas e também estavam a pensar, este rapaz que está agora é comunista também. Mas pronto, o rapaz nunca se manifestou o contrário. Aliás, não tenho nada a dizer como político, não tinha. Era política, agora não sou. Agora sou um reformado. É assim que tenho a dizer. Mas como políticos éramos assim, tínhamos a história de. Punha-se um bocado o partido à parte. Entrava-se mais pelo interesse da cooperativa, enfim, há uma série de pessoas de vários partidos que estão metidos no assunto e nós estamos em defesa disso, não do partido. Agora, que nos apoiávamos o partido para puxar a brasa para a nossa sardinha, é verdade. Isso não vale a pena dizer a mentira. Mentir para quê? Para mim, houve uma situação aqui que nós parámos muito nas máquinas de costura, parou-se muito o tecnicismo. Enquanto houve marcas a inventar, a mandar coisas novas para fora, para o mercado, nós parámos, tivemos parado. Daí que a máquina de costura perdeu muito o seu ser. E quando tomámos conta das torneiras, foi através da ITT. ITT é uma empresa americana e que
tomou conta disto, na altura. 67, 68, que as máquinas de costura acabaram. Acabaram, isto é, começaram a acabar. E estiveram só até 70, com umas partes ainda, que apesar de terem acabado, continuámos a fundir peças para as máquinas de costura, para aquilo que já estava feito, produzido no mercado, não é? Mas em 68 começou-se já a trabalhar a produção em termos de fabrico. Algumas coisas continuaram, como eu disse, mas já para, vamos dizer assim, acessórios para as máquinas de costura que já estavam produzidas, já estavam fabricadas. Mas parámos muito, a tecnologia parou muito, em termos de oliva parou. Isto porquê? Porque o engenheiro diretor disso, que era o engenheiro Gil, era um indivíduo que movimentava isso. Mas a certa altura o homem morreu, também por ataques, ele tinha problemas de coração e eu conhecia muito bem, porque foi ele, através dele, que eu entrei para aqui para a Fábrica Oliva, porque a pessoa porque eu entrei aqui era porteiro daqui da Oliva e era feitor da quinta que o engenheiro Gil tinha aqui em São João da Madeira. E foi através dele que eu entrei e conhecia, porque eu depois, esse que era meu tio, que era feitor, foi atropelado por um caminhão aqui na via pública, que era ainda a Estrada Nacional número 1, Porto de Lisboa, e passava aqui pelo centro de São João da Madeira. E ele foi apanhado de bicicleta, a entrar às 6 da manhã, foi apanhado de bicicleta, foi apanhado pela carroceria do caminhão e atirou com ele ao chão, bateu com a cabeça no passeio e ficou em 11 dias em estado pronto, desacordado, etc. Conheci muito bem o engenheiro Gil, porque quando ele teve esse acidente, o meu tio, teve esse acidente, eu fui morar para a quinta, porque fui, no fundo, tentar, não consegui, mas fui tentar fazer aquele trabalho que ele fazia, que era cultivar as árvores, etc., que não percebia nada daquilo. Mas fui tentar fazer aquilo que eu podia. Acontece que consegui, o homem acabou por morrer e o engenheiro Gil também. E o engenheiro Gil parou nessa altura, antes de morrer, parou nessa altura porque se calhar já estava saturado das máquinas de costura. Quando veio 25 de abril, eu nem vi com uma faca, isto agora tem que ser, nós agora que vamos mandar, não sei o quê. E havia-se várias manifestações aí de trabalhadores, como é que se chama? Um conjunto de trabalhadores, como se chama? Não é sindicato, mas os gajos tinham a maioria dos comunistas. Nessa altura foi, eu não vale a pena dizer que eu, em novembro de 1975, estive a pegar numa canhota. Já tinha saído da tropa, mas fosse necessário pegar, pegava, desse que desse, mas pronto, felizmente não foi necessário. Mas porquê? Porque em 75 os conjuntos dos partidos, os salões dos partidos, etc., estavam a queimá-los. E isso, não gosto disso, nem por nada. Eu gosto da democracia e gosto da democracia como ela é, não é puxar o braço para a minha sardinha e isso é tudo meu, não. E na altura fizeram aí uma data das neiras que eu tive um bocado arreliado com isso. E então esse rapaz isto é tudo nosso, com uma faca. Quem era o Fagin, era o Fagin, o engenheiro Fagin, que é um americano, que era um administrador da firma que estava cá, americana. E então vem com a faca para o Fagin, aqui na portaria, não sei o que e tal, e o Fagin pôs-se a andar. E o homem não apareceu mais aí, porque colegas queriam-lhe sapar, porque estava-se isso. Havia aí, não é desordens, mas havia aí desaires por causa dessas coisas. Porque havia indivíduos que, quando veio 25 de abril, pensavam, isto agora é nosso, isto é nosso, isto é nosso, eu agora que mando, tu tens e eu também tenho que ter, eu tenho que ter o que tu tens.
tens 2 carros, também tenho que ter 2 carros. O pensamento das pessoas é assim. Sim, depois entrou-se em normalidade. As coisas passaram era por isto e por aquilo, tinha-se de fazer um plenário, chama-se plenário. Tinha-se de fazer um plenário de trabalhadores, não sei o que, e eu nunca liguei nada àquilo. Liguei, para assim dizer. Eu não era comunista. E os gajos tinham de dizer, os trabalhadores têm que ser do nosso lado, têm que ser trabalhadores, têm que ser ligado ao comunista, têm que ser trabalhadores. E eu nunca fui disso. Eu disse, não, tenho paciência. E saí do Partido Comunista. Isto é, abandonei os plenários e abandonei o sindicato por causa disso. Eu era sindicalizado quando veio o 25 de Abril e os sindicatos passaram para os comunistas, eu abandonei o sindicato por causa disso. E foi criado um sindicato que é hoje o Sindicato dos Metalúrgicos. E fui depois delegado sindical do sindicato então que é dos socialistas. E deixei de ser dos comunistas. Em termos de funcionalidade, nunca foi necessário, assim, nunca se notou a necessidade de alterar isto ou aquilo. Agora, houve transformações, foi, por exemplo, na zona onde se fazia armazenagem e tecnicamente, falando na qualificação de peças para as máquinas de costura, fez-se uma transformação oficinal, mesmo a nível das fundações, porque se tinha de fazer os fornos para fundir torneiras. E os fornos para fundir torneiras, o que era? Era uma espécie de uma capela, toda feita em tijolo interior, para aguentar, formar um cadinho. Sabe o que é um cadinho? É uma zona de um vaso, vamos dizer assim, de um vaso em que aguenta altas temperaturas, que era o bronze ou o latão, se quiser, que se tirava dali com uma colher metálica e vazava-se para o molde da torneira, de fazer a torneira. E esses fornos trabalhavam 3 postos de trabalho em cada forno. E esses postos de trabalho obrigavam, portanto, realmente a ter ali umas fundações muito capazes de aguentar com aquele peso todo. Porque tivemos ali cerca de 5 fornos. 5 vezes 3, 15, eram 15 postos de trabalho ali, a fundir metal. Aí é que houve transformação em termos de fabrico, porque teve-se anular aquela zona que se qualificava as peças, isto é, era o controle de qualidade, qualificavam-se as peças que serviam para fazer torneiras, para máquinas de costura, aliás, que ainda se estava a fabricar, e obrigava a arrumar aquilo e ficar ali um espaço reduzido para vamos dizer assim, a continuação do controle de qualidade das peças, que geralmente eram peças pequenas, parafusos, etc. Peças de alta precisão, mas que passavam como é dizer, por peças acessórias que eram para dispositivos. Era, por exemplo, um parafuso que tinha uma parte retificada, tinha uma parte roscada, etc. Aquilo obedecia a certas medidas, não podia fugir daquela medida. E então tínhamos um dispositivo que, para passar esses parafusos por esse dispositivo, para ver se havia a normalidade, porque às vezes um defeito, uma peça do fabrico que rebentou, pode sair aquela peça danificada. E então aquilo ia para produzir depois, para se apertar, não sei o quê, já não dava nada. E então passava por esse controle de qualidade. E esse controle de qualidade foi reduzido em termos de espaço para continuar, para fabricar, para fundir torneiras.
De resto, em termos de trabalho propriamente dito, não houve assim alterações nenhumas, a não ser a distribuição de pessoal. Começou a sair pessoal do fabrico de máquinas de costura para o fabrico de torneiras. Por exemplo, havíamos pessoas a trabalhar no polimento de peças para máquinas de costura que deixaram de haver e começaram a ir para o polimento de torneiras. E houve pessoas que foram especializar-se à Alemanha, do Düsseldorf, para poderem depois entrar no fabrico de torneiras. Isso aconteceu. Foi só essas alterações que, a partir daí, começaram a entrar pessoas para dentro e a serem especializadas. Para essas pessoas foram lá à Alemanha especializar-se nisso e foi o trabalho deles. Assim como o caso de banheiras. Nós, a certa altura, a banheira era tudo à mão. A empurrar as caixas em cima dos tapetes, eram 6 homens ali a empurrar caixas e ir para o levante, para levantar a banheira, tirar, sacudi-la, a areia, etc. E depois empurrar as caixas para as máquinas. E isso deixou de ser assim para começar a ser como? Tudo mecanizado. Tudo através de fatores elétricos que faziam acionar os outros. E para especializarmos isto também foi um colega meu, que também, esse rapaz que é daqui de Santiago, foi então lá à Alemanha também especializar-se nisso para depois montarmos aqui a produção mecanizada. Enfim, essas coisas que aparecem em todas as fábricas quando há qualquer alteração. Mas essa andou, infelizmente, por pouco tempo, porque isso foi feito em 80, a renovação. Sim, morreu um homem aí, na situação mecanizada morreu um homem, um chefe de equipa, foi no outro turno, não foi no meu turno, mas foi no outro turno, e de resto foi 15 anos, só, que durou. Acabaram as banheiras. Quando fui em 87, 88, 87, quando fui lá à Suécia, ainda levei umas banheirinhas pequenas para aquelas pessoas para mostrar lá, né? E era a senhora aqui da recepção da entrada. Você vai levar isso? Eles lá já não gastam disso, e é verdade, não gastaram. Mas pronto, mas foi uma recordação que levei para lá e entreguei lá naquilo. A formação foi construção civil. A utilização dos vários acessórios que se utilizavam em construção civil cá no país, porque na cooperativa construímos as casas com banheiras de oliva, torneiras de oliva e tubos de oliva. Tudo aquilo que se fazia aqui utilizou-se a oliva, como folha de papel. Isto é oliva, acabou. A cooperativa não tinha nada a ver com a oliva, mas foi uma imposição, praticamente tenho de dizer assim, foi uma imposição minha. Então a oliva ajudou naquilo que pôde ajudar. Fazíamos mais confiança, não há dúvida. Ainda hoje se leva um castelo de oliva, sabe o que é um castelo de oliva? A torneira tem onde fechar e abrir a água. O que está no interior, para fechar e abrir a água, chama-se castelo. O castelo tem uma parte interior que tem borracha, que é a zona vedante. E essa zona vedante, hoje, fabrica-se em Portugal tudo à custa do oliva. Porquê? Tiraram o modelo daquele castelo, tipo castelo, que antigamente não era assim. Antigamente o castelo não era isso. Pronto, mas agora tiraram o modelo, agora é tudo igual. Portanto, ainda hoje toda a gente diz isto é Castelo Oliva, pois é, que começou por não ser Castelo Oliva, que começou por ser alemão. Aquilo era, a torneira era Thorn, não sei o quê, que era um fabrico alemão, e depois é que trouxemos para cá, através dessa empresa americana. Aquilo já era, a empresa americana já é associada lá dessa fábrica na Alemanha. Foi muito importante porque você conhece aqui o parque, onde são estes carros todos aqui de Oliva. Você está a imaginar o que é aquilo, aquele parque cheio de bicicletas e motorizadas? Não havia carros,
Não havia carros. Ultimamente já estava nas banheiras, e que quando eu digo ultimamente, em 1980 e pronto, 80 e quê, já podia ali o meu carro e mais alguns colegas. O mais trabalhador era bicicletas e motorizadas. Hoje só vê carros. Aquele parque estava cheio de motorizadas e bicicletas, o que quer dizer que, como disse há pouco, trabalharam aqui 2.700 trabalhadores. Está a imaginar o pacote de pessoas que entravam diariamente e saíam de São João da Madeira para vir trabalhar para o Oliva. Foi muito grande, foi um impacto muito grande. Olha, eu já fiz aqui 2 visitas e só acho bem é que a Câmara tenha agarrado isto e feito aqui coisas que anteriormente não se imaginava o que isto ia dar, mas hoje, para os tempos que estão a correr, acho muito bem. Isto porquê? Porque eu também estou a ver a nível nacional isto a acontecer, este tipo de trabalho a acontecer no país, não é só aqui em São João da Madeira. De maneira que eu vejo que está uma situação muito bem aproveitada. Porque ainda temos aí espaços dentro da fábrica que estão mesmo abandonados, estão mesmo não tem nada, não tem lá nada. Tiraram-lhe os ferros todos, foi tudo para a sucata, era grande. Basta dizer que trabalhavam 2.700 pessoas, não se tinha cantina, sim senhor. Comia-se bem, vamos lá, as cozinheiras que tínhamos cá não eram especialistas na cozinha, mas fizeram-se especialistas. É quase como eu também não era especialista de fundição, também fui especialista, acabei por ser especialista de fundição. Mas é normal. Quando se entra numa atividade, ou se dá formação, e se tem formação para dar formação, ou então está-se quieto, não se faz nada. Mas foi uma coisa que foi bem aproveitada. Foi a cantina que tivemos aqui, foi a cooperativa de consumo que tivemos aqui, e que foi tudo em prol do trabalhador. Se bem que o trabalhador tudo pagou, o que fez, que comprou e etc. Agora, tínhamos as refeições muito mais baratas que exteriormente, tínhamos, não há dúvida. Tudo se pagava, mas eram mais baratas que lá fora, não há dúvida nenhuma. Era uma mercearia, embora tivesse várias coisas, como tem, vamos dizer, supermercados, exteriormente. Onde está agora a fábrica, o parque de automóveis, há ali um prédio ali do meio, assim, que é meio acabado, meio por acabar. Pronto, aí era a cooperativa. Aí era a cooperativa. Era armazéns e lojas. E depois era simples. O indivíduo fazia lá as compras, ao fim do mês pagava a cooperativa, já vinha descontado no ordenado o pagamento que se faz à cooperativa. Era fácil. Dá uma certa facilidade. Temos tempo e tudo. Íamos levar as coisas a casa, tinha um caminhão que íamos levar a mercearia à casa, as várias coisas que a gente pedia. Fazia uma lista daquilo que se pedia e eles tiravam, faziam isso tudo e levavam-nos a casa. Era um trabalho bem feito. Claro que havia técnicos da Oliva, do fabrico da Oliva, dedicados a isso, não é? Tivemos um que era o senhor Ramadas, que era um indivíduo que tratava muitas vezes disso. Foi diretor do Centro da Oliva, andou com nós no teatro, como diretor do Centro da Oliva, foi diretor da cooperativa, também, enfim, havia várias coisas. Não, trabalhavam muitas mulheres. Então trabalhavam. Falei no Orfeão. Que estão lá à frente são trabalhadoras da Oliva, não são mulheres contratadas para cantarem, desde empregadas de escritório a apontadoras, a controle de qualidade, depósito de peças, extração de peças, depósito de entrada de materiais e saída de peças. E da afinação de máquinas de costura, também. Porque elas, no fundo, as máquinas de costura passaram muito por elas. As senhoras passaram muito por máquinas de costura. E depois, claro, daí
foram para a cozinha, especializaram na cozinha, quando veio a cantina, etc, etc. Mas era tudo trabalhadores de Oliva, desde os escritórios até as oficinas. Agora, claro que eram os trabalhos mais leves, na generalidade mais leves. Trabalhavam na macharia, a fazer machos de areia, etc. Há peças que são leves e fáceis de manualizar, não sei o quê. Pronto, são fáceis e não têm grande sabedoria. E não é dizer que as mulheres que eram burras, não é isso que eu quero dizer. É que, pronto, eram mais fáceis de manusear para não dificultar nada, eram mais fáceis. Havia máquinas, que trabalhavam com máquinas, algumas, mas máquinas leves, máquinas que não exigiam um grande esforço. Havia lá uma ou duas só que exigiam esforço, outras não. O esforço não era por ser... Quando pesarem pesos, pediam aos homens para o fazer. Pediam, não pediam, estavam destinados aos homens para o fazer. Às vezes havia máquinas que obrigavam a subir uns escadotes, umas escadinhas, da própria máquina, para alimentar a máquina com um artigo para fazer macharia, por exemplo. Porque depois o macho era injetado, com areia, era injetado nas máquinas de moldação. E elas, a fazer esse movimento de manusear o contentor para encher, etc, etc, é que tinham de utilizar esforço para subir e para descer, não sei o quê. Era isso, o mais do resto não. O resto não era assim difícil o trabalho. O macho é a matéria-prima, que é a areia composta com chamam resina, mas não é resina. Alguns casos diziam que era resina, mas não era resina, era um composto próprio de químico que dava a possibilidade de fixação da areia para não ser destruída ainda ao contato do ferro. Se fosse uma coisa que não tivesse essa resistência, o ferro ao entrar rompia logo aquilo tudo, estragava tudo. Não, ela tinha uma resina própria que aguentava a pressão do ferro e não destruía. E o ferro não passava ali, aguentava aquilo. Quando a máquina ia para o fundido, ia para limpar, aquilo era destruído porque ficava em pó, transformava-se em pó e era batido, e sacudido, etc. E saía tudo. E pronto, chama-se baixo isso. Eu tive o ensino secundário com 37 anos, saía da Oliva, trabalhava por turnos. Se tivesse um turno da manhã, ia de tarde para a escola. Quando um turno da tarde, aguentava, não ia para a escola. Mas fazia assim. Pegava às 6 horas ou 7, conforme o início do período, e fazia a aula da noite toda, por exemplo, até às 11 da noite, mais ou menos. E andei a fazer isso 3 anos. Fiz o 5º, 6º e 7º, e tive ainda iniciação no 8º, só que não fiz, porquê? O colega que trabalhava na Oliva Comercial, lá da zona comercial, estava a terminar o curso, e era o homem da contabilidade da direção. Eu era diretor, presidente, e ele era contabilista, era o homem do dinheiro, vamos dizer assim. E tínhamos a missão de angariar associados para a cooperativa, porque estávamos numa altura em que era necessário juntarmos uma quantidade de 200, pelo menos 200 associados, para nos candidatarmos à construção. E conseguimos. E ele disse ao Casimiro: como é que eu tenho de acabar o curso? Eu não queria terminar agora, não queria interromper. Você não tens nada que interromper. Vais até ao fim e eu aguento. Se eu ficar por aqui, não tenho problemas nenhums. Estou praticamente no 7º, 8º. Não perco nada. Tu fazes mal em desistir. Não desistes. Vai até ao fim. E então ele foi até ao fim e eu fiquei. E fiquei então a aguentar os cavalos, vamos dizer assim, até ele terminar. E quando terminou, pronto. E depois, como tinha parado já, ficou o 8º por fazer,
deixei andar e continuei com o meu trabalho, porque entretanto também se movimentaram situações dentro da cooperativa que me obrigou a ir mais para fora, mais vezes para fora. Então, nesse caso, não me liguei nada. Portanto, o 8º já não fiz, mas fiz o 7º e o 8º ainda fiz. Nunca me esqueço que os homens na escola esqueceram, enganaram-se, em vez de poder o francês, que eu tinha francês já, puseram-me em inglês. Tive 18 dias de inglês. Depois, pronto, lá foi inglês. Não foi inglês que eu podia, que eu nunca tive inglês. Agora, francês já tive. Então, pronto, vai para a França. E os 8 dias ficaram, os 8 dias de inglês só. Tinha, onde eram laboratoriadas as areias que eram. Está ali um desenho, está um vídeo que está ali feito, que é fabrico o molde da banheira. Há 2 tipos de areia que são utilizadas nas moldações. Chama-se a areia de contacto e a areia de enchimento. A areia de contacto é composta de uma areia muito fina e muito específica em termos de umidades. Não pode ser seca, nem pode ter umidade a mais. Essa areia é verificada no laboratório. Vai para o laboratório, vê se a areia está boa para entrar na moldação. Chama-se areia de contacto. É a areia que recebe o ferro e, portanto, tem que ter, tem que ter a preparação que tem o macho, o tal líquido que é necessário colocar depois do molde feito. A banheira tem um molde monstro, aquilo são 600 kg de areia, cada caixa. Tem a caixa de baixo e tem a caixa de cima. A caixa de cima é uma caixa que é oca, tem areia, é oca, e tem a caixa de baixo, que é o corpo da banheira, que mostra o interior da banheira, o interior. E a caixa de cima mostra o exterior da banheira. Portanto, ao fechar as 2 caixas, fica aquele espaço, que é uma espessura, sei lá, 3 mm, 4 mm, que vai fazer o corpo da banheira todo. A areia que apanha esse ferro tem que ter essa preparação laboratorial que lhe dá esse condimento para aguentar o ferro. E esse laboratório é necessário. Isto para a areia das fundições, para fundir peças. A outra areia que é necessária também é a da mexaria. Também é necessária. O laboratório era utilizado também para as águas. As águas, há um rio que passa aqui por baixo. O riacho, vamos dizer assim. Não é nenhum rio. Não é o Rio Douro, nem o Vão, nem o Mondego. É um riacho, pronto. E essas águas também eram laboratoriadas pelo nosso laboratório. Mas isso era de lei, éramos obrigados a fazer isso. Porque era uma passagem de água que, ao passar numa fábrica, a fábrica é obrigada, por lei, é obrigada a manter essas águas limpas para não ser acusada até de envenenar ambientes e etc. Portanto, aí era essa a situação. A outra, as areias as areias de fundição e as areias de macharia. Depois de sair da fábrica, ainda fui contratado para ir lá abaixo a Lisboa, eu mais o outro colega, para irmos lá especificar o perfil de um fundidor, ou do trabalho de fundição das fundições. Pronto. Há sempre livros técnicos disto ou daquilo, não é? Por exemplo, quem escreveu os primeiros livros da fundição foi indivíduo especializado, conhece de fundição. E quem nos pediu para fazer isso, solicitou para irmos fazer isso lá em Lisboa, foi o Serviço de Fundo de Desemprego. No fundo é o Fundo de Desemprego. E pediu-nos para irmos lá fazer tudo o que era tecnologia metalúrgica. Foram os torneiros mecânicos, foram os fresadores mecânicos,
foram os fundidores mecânicos e toda essa gente dessa especialidade, fomos fazer lá essa especificação. E tivemos de preencher as folhas de papel, tudo escrito, tudo conforme aquilo, as operações que se fazem para se levar uma fundição até ao fim, desde o início até ao fim, e as operações que se tem de fazer para que a operação seja efetivamente concluída. Isso foi escrito por nós, foi feito por nós e foi todas as profissões de metalomecânica, da metalomecânica. Pronto, o que é preciso saber para fazer isto? Pronto, é o perfil da pessoa, ou o perfil da profissão. O profissional, para fazer uma fundição, o que é que tem de fazer? É o perfil do fundidor.